Pessoal, boa noite. Então, na aula passada, terça-feira passada, nós trabalhamos a parte de geração e preparação do ar comprimido. Então, lá nós identificamos alguns tipos de compressores, como que é feita a geração, captação do ar da atmosfera, como que ele é tratado. Então, passava por alguns dispositivos para entregar um consumidor adequado ao funcionamento das máquinas e equipamentos. Então, tinha que refrigerar, secar o compressor, inserir filtros coalescentes na rede, alguns procedimentos da rede inclinada de 0,2 a 5 graus na inclinação da rede para escoar o condensado. Então, e também fazer aquela a captação, digamos, para o consumidor fixar a tubulação logo na superfície superior do tubo principal, né, da rede principal. Então, tudo isso para evitar a contaminação com o condensado existente dentro das tubulações, ou até mesmo sólidos como oxidações, ferrugens que tem, dependendo do tipo de tubulação, se for de aço. E antes de nós utilizarmos esse ar comprimido tratado, propriamente dito, na máquina ainda tinha um outro dispositivo. Vocês se recordam o nome desse dispositivo para aumentar ainda a confiabilidade do ar tratado? Esqueceram, galera? Felipe, Vinícius, Fabiano, Vandrei. Se esqueceram? O nome deu mais um Lembrado. dispositivo. Oi? Não tô lembrado. Ah, daí. Então, tem o. É o lubrifil. Né? Então, além de fazer toda aquela parte de tratamento principal, antes de a máquina entrar em funcionamento, tem um dispositivo que é conhecido como lubrifil, onde está inserido mais um filtro de partículas sólidas e também o condensado, tem o regulador de pressão e também um pote que seria o lubrificador, onde ele succiona partículas de óleo, muitas vezes, para aumentar a vida útil dos componentes, das válvulas, sim, minimizando os atritos internos. Então, as válvulas, quando elas mudam a condição de aberto para fechado, quando elas começam a comutar, então ocorre um certo atrito. Então, essas partículas de óleo minimizam esse atrito. Até mesmo os êmbolos dos atuadores. Então, tem os êmbolos e tem os raspadores. Então, para preservar ainda mais a camisa desses pistões, então tem partículas de óleo que estão inseridas nesse sistema. Vamos voltar lá à nossa apresentação. E também nós conhecemos na. Conhecemos não, nós só demos uma recapitulada. Acredito que vocês já conheciam, alguém de vocês aí que está inserido na indústria já conhecia algum aqueles dispositivos que é utilizado na parte de pneumática, os componentes da pneumática. Então, nós conhecemos os atuadores de simplicização, os atuadores de duplação, algumas simbologias, atuadores com amortecedores, como que é o princípio de amortecimento. E nas aulas práticas nós podemos retomar essa situação que nos nossos atuadores têm essas condições de regulagem do impacto ao final de um curso. Então tem um amortecedor inserido em todos os atuadores, tanto nos pneumáticos quanto nos atuadores hidráulicos, pessoal. Então dá para vocês visualizar, para quem não conhece, saber que é possível você encontrar no mercado e quando for fazer uma aquisição de um atuador dentro da indústria, vocês podem estar solicitando atuadores com esse amortecedor. Nós vimos também o, a simbologia das válvulas. Então, gostaria só de recapitular aí com vocês. O que são os quadrados na simbologia das válvulas?
Também não recordo, pessoal. Então, meus amigos, os quadrados é o número de posições que uma válvula pode assumir. Então, se tem dois quadrados inseridos em uma válvula, é duas posições que ela pode assumir, ou fechado ou aberta, ou com um bloqueio ou dando passagem ao fluxo do ar comprimido. E nós vimos também algumas condições de acionamento, as válvulas reguladoras de fluxos, as válvulas, os elementos lógicos inseridos na pneumática, que seria a condição e ou, entre outras situações. Então, hoje nós vamos conhecer os elementos e sinais, já vamos iniciar aí a parte de montagem de um sistema pneumático. Então, elementos e sinais, galera. São representados por acionamentos, ou seja, aqueles equipamentos que acionam uma válvula direcional, geralmente de 3 duas vias, 2 duas vias, 5 duas vias, 4 3 vias, dando o sinal para que os elementos de processamento de sinais funcionem. Então, as válvulas exigem um agente externo ou interno para que desloque suas partes internas de uma posição para outra. Ou seja, que altere as direções do fluxo pneumático, efetuando assim os bloqueios ou a liberação para os escapes. Então, quando nós falamos de pneumática, o ar comprimido que esteja dentro da camisa de um atuador, dentro da tubulação, ele não é recirculante, então tem que mudar a condição para expelir ele para a atmosfera novamente. Tá? Diferente do sistema hidráulico. O sistema hidráulico vai ficar recirculando, vai mandar para o reservatório o excesso de fluido hidráulico. Então, os elementos responsáveis por tais alterações de fluxo são os acionamentos, que podem ser classificados em comando direto, é assim definido quando a força de acionamento atua diretamente sobre qualquer mecanismo que cause a inversão da válvula, então isso que é diretamente, e também nós temos os comandos indiretos. Então, é assim definido quando a força de acionamento atua sobre qualquer dispositivo intermediário que libere o comando principal, que, por sua vez, é responsável pela inversão da válvula comutadora. Então, esses acionamentos são também chamados de acionamentos combinados. A exemplo de uma válvula direcional de duplo piloto, que seja colocada para direcionar o avanço ou o retorno de um atuador, e a direção da válvula depende de um acionador, que pode ser um botão ou um fim de curso. Então, quando nós falamos aqui de elementos e sinais, nós podemos comutar uma válvula de controle direcional através de um fim de curso, mandando um fluxo de pneumático em um sentido, ou até mesmo um esforço muscular que vai comutar, mudar a direção dessa válvula. Então, pessoal, aqui nós temos dois sistemas. Nós temos o sistema A e o sistema B. Ambos nós temos atuadores de simples ação. Então, percebam que o ar comprimido aqui dentro desse atuador, ele é expelido aqui para a atmosfera e o retorno é por mola, por isso que ele é conhecido como atuador de simples ação. Nesse primeiro diagrama pneumático aqui, nós temos aqui a fonte de alimentação, um lubrifil, uma unidade de conservação, então o filtro, o regulador de pressão e o lubrificador. Logo está indo na entrada 1. Percebam, pessoal, tem um Tzinho aqui, esse T que é o bloqueio. Então, 1 sempre vai ser a pressão. 2, utilização. 3 e 5 é escape, pessoal. Então, percebam, ao mudar essa condição aqui, que está bloqueado, se eu der um pulso aqui no A2, nesse botão, eu vou mudar a condição aqui de bloqueio para a condição de passagem. Então, essa seta vai sobressair esse bloqueio e vai dar passagem a essa rede pressurizada aqui, essa tubulação pressurizada, vai abrir, vai liberar essa passagem do ar comprimido. Então, se tiver passagem do ar comprimido, mudar a condição dessa válvula, desse quadrado, esse atuador aqui vai vencer a força dessa mola, vai comprimir a mola, exercendo um trabalho. Ao cessar, digamos, soltar o dedo dessa botoeira, essa mola aqui vai mudar para a condição inicial. Então, o ar comprimido que estava aqui atrás desse êmbolo do atuador, ele vai ter que ser descarregado para algum lugar. Então, ele vai vir aqui novamente para a tubulação e vai sair no escape 3, que vai para
à atmosfera. Então, esse aqui é um comando direto, pessoal. Já o comando indireto, nós precisamos de mais um elemento, mais uma válvula, digamos, de controle direcional para que exerça o trabalho do atuador. Então, além da nossa botoeira, nós temos uma válvula aqui, 2 vias, acionamento por simples piloto e retorno por mola. Percebo, só vai mudar esta válvula para esta válvula aqui o princípio de funcionamento, ou método de acionamento. Aqui seria uma botoeira, então vai dar passagem aqui, nós temos a rede pressurizada aqui, saiu daqui do lubrifil, chegou no 1 aqui tem um bloqueio, e um aqui tem um bloqueio. Mediante um pulso nessa válvula aqui, eu dou passagem ao ar comprimido nessa linha tracejada, onde o piloto pneumático, digamos, essa vazão pneumática, vai mudar a condição desse bloqueio. Então, vai mudar o carretel interno da válvula, dando passagem nessa seta para que o atuador avance. Então, 2 tipos de comando: comando direto e o comando indireto. Então, precisa de mais um elemento intermediário para exercer essa funcionalidade. Galera, então, muitas vezes você pode estar montando ou do tipo A, que seria um comando direto, ou o comando B, que seria indireto, em um simples acionamento. Tá? Então, esses aqui são acionamentos simples. Aqui nós vamos ter o custo inicial maior, porque nós temos uma válvula a mais aqui no sistema. É o mesmo sistema, só que aqui, ao invés de ir diretamente no atuador, vai numa válvula intermediária, aqui mais um complemento intermediário para exercer seu trabalho. Quanto aos acionadores, meus amigos. Então, os acionadores serão dispositivos responsáveis pelo movimento dos atuadores. Os principais acionadores podem ser musculares, mecânicos, pneumáticos, elétricos e também combinados. Então, é um método de acionamento. Então, todo o sistema eletropneumático, ou pneutrônico, vai ter um método de acionamento. O que vai mudar a condição de uma válvula ou de uma eletroválvula. Então, os acionamentos musculares, quais nós temos? Nós temos, são conhecidos também como válvulas de painéis, né? Válvulas de painel. Então, na mudança do estado da válvula, o acionamento é feito por uma pessoa. Então, por isso que é muscular. Então, tem o fator humano envolvido ali diretamente no sistema pneumático. Então, olha só. Os acionamentos musculares podem ser por botões, alavancas, pedais ou outros. Os contatos podem ser normalmente aberto ou também normalmente fechado. Então, quando fala assim um tipo de acionamento muscular, então vai ter um operador diretamente ali com um esforço muscular para que mude a condição de uma válvula e o atuador exerça um trabalho. Vai ser através de um pedal, vai ser através de um comando bimanual, ou por alavanca, ou por botões. Então, para os acionamentos musculares, os mais comuns é esse cara aqui. É uma botoeira com um botão, digamos uma válvula com um botão. Uma válvula 3 vias, poderia ser uma válvula 5 vias, talvez. Mas a mais usual para o botão aqui é as válvulas 3 vias. Para alavanca no sistema pneumático também é muito utilizado uma válvula 3 vias. E também aqui o pedal, muito utilizado também em sistemas e máquinas convencionais, é uma válvula do tipo de 3 vias. Acionamento por pedal, o esforço muscular e o retorno por mola. Essa alavanca aqui também poderia ser uma 3 vias, mediante a aplicação de uma força nessa alavanca, muda a condição, abre a passagem do fluxo pneumático. Ao soltar esse esforço muscular, tem uma mola internamente aqui que pode voltar à sua posição inicial. Então, os acionamentos musculares seriam botões, alavancas e pedal, os mais usuais. Vocês já viram esse tipo de situações em alguma indústria, pessoal? Vocês trabalham com essa situação na indústria hoje? Vocês vivenciam esse tipo de condição? Eu trabalho no escritório de contabilidade, professor. Ah, não, mas então para você agora vai pegar. Para mim tudo é novo. Certinho. Eu já vi, mas usar, não. Não, show de bola. Legal. A ideia é essa aí. Eu não consigo visualizar quem que comentou aí, pessoal. Quem falou aí? O Fabiano e o Vandrei. Fabiano e Vandrei.
Os Lá dois na trabalham Copa nos Norte, escritórios? Não, eu, Fabiano, só eu trabalho no escritório. E o Vandrei? Eu trabalho com montagem e manutenção de elevador. Ah, Zá, mas então tá no caminho certo. Isso aí já não é novidade, então, Vandrei. É que na verdade conhece por vista, né? Mas não que vai. Que eu já trabalhei com isso, né? Certo, certo, certo. Mas Boa aqui noite, tem. professor, tudo certo? Opa, quem fala? Evair. Oi, Vair, beleza? Lá onde eu trabalho tem um acionamento de pedal aí parecido no jato de areia. Ah, olha aí, cara, show de bola, tá certo. O que que você faz, Vandrei, no Jato Races? O que que é a ideia da empresa? Eu trabalho numa tornearia, daí a gente faz bastante jato nas peças novas, né? E para limpar as velhas. Show de bola, tá certo. Que legal, cara, tá trabalhando na parte de... Tu é torneiro? Ou não? Isso, a gente faz um pouco de tudo, na verdade, né? Solda, torno, fresa. E aparece, nós se botemos. Que legal, cara. E a automação é isso aí mesmo, a parte de fabricação mecânica junto com essa ideia dos sistemas pneumáticos automatizados, incremento de CLPs, né? Mas tem esses atuadores aí que vocês estão tendo agora, a parte de comandos hidráulicos e pneumáticos. Vou te falar uma coisa, Evair. Eu trabalhei, cara, 10 anos, cara, como torneiro mecânico, cara. Pensa numa área que eu adoro, homem. Eu me arrependo de não ter montado uma empresa para mim futuramente. Agora tô amarrado aí como técnico de ensino. Que, Hoje tem muita gente que aqui legal, na cara. nossa região, então fica complicado você bater de frente aí e tal. Mas nunca é tarde. Vamos ver de repente que uns dias aí, sei lá. Mas é uma área que eu É, gosto muito, cara. eu também gosto bastante. É meio sofrida, mas é bem legal. Eu gosto bastante dessa área. A área metal mecânica, você pegar o material bruto e transformar num produto acabado é fantástico. O barco. Então, nós vimos aqui os acionadores do tipo muscular, os acionadores do tipo mecânico. Então, conseguimos o comando da válvula por meio de um contato mecânico sobre o acionamento, colocado estrategicamente ao longo de um movimento qualquer para permitir o acionamento de sequências operacionais. Comumente, as válvulas com esse tipo de acionamento recebem o nome de válvulas fim de cursos. Então, nada mais é que um sensor de presença, né, pessoal? Só que esses acionadores mecânicos, como o próprio nome diz, ele tem que ter o contato mecânico. Então, vai tocar, o atuador tem que bater nesse rolete, talvez, ou num pino. Então, por isso que são conhecidos como acionadores mecânicos. Mas nada mais é que um sensor de presença. Identificou que o atuador chegou ao final do curso ou retornou ao final do curso. E outro detalhe, olha só, ele utiliza-se para fazer sequências operacionais. Então, nós vamos utilizar aí os fim de cursos para comandar. Não, o atuador vai avançar, vai chegar ao final do curso, vai bater nesse fim de curso, vai comutar uma outra válvula de controle direcional, mandando que um segundo atuador avance ou fazendo que um segundo atuador retorne à sua posição inicial. Quando retornar à posição inicial, o atuador A que avançou retorna. Então, nós vamos fazer sequências pneumáticas, pessoal, com mais de dois atuadores, dois ou mais atuadores, dois, três, quatro atuadores. Dá para nós fazer um esquema bem legal aí, quando nós for para as aulas práticas. Então, aqui nossos acionadores mecânicos, então as válvulas devem estar situadas o mais próximo possível ou devem estar diretamente acopladas aos equipamentos comandados, cilindros, motores, entre outros, para que as tubulações secundárias sejam bem curtas, evitando consumos inúteis de ar comprimido e perdas de pressão. Os tipos de acionamento de fim de cursos são do tipo de pino, do tipo rolete e também do tipo de rolete escamoteável. Então, quando um mecanismo móvel é dotado de um movimento retilíneo, sem possibilidades de ultrapassar um limite e, ao fim do movimento, deve acionar uma válvula. O recomendado é o acionamento por pino, que recebe um ataque frontal. Então, percebam, pessoal, aquela simbologia lá que nós utilizamos, deixa eu pegar aqui, aquela simbologia que nós utilizamos, que nós já vimos na aula passada. Então, tá aqui. Olha só.
ela é válida para todos os tipos de acionamentos, tanto para o tipo de pino, para o tipo rolete escamoteável, acionamento muscular, ele vai receber esta simbologia. Então percebam que como é que vai acontecer essa simbologia, isso aqui é para ser uma seta. Então aqui nós temos uma mola, e aqui o tipo de acionamento. Então, no nosso caso aqui, esta válvula aqui, essa simbologia é referente a esse pino aqui, a essa válvula. Então, nós temos um bloqueio aqui, então nós temos o 1 como pressão, o 2 aqui que é a utilização, e o 3 que é o nosso escape. Então, só que vai estar inserido no sistema. Então, quando o atuador chegar ao final do curso do atuador, onde o operador já fixou esse fim de curso, ele vai mandar um sinal para uma outra válvula de controle direcional, mudar seu estado que se encontra naquele momento, tá? Mas o que eu quero, por que eu demonstrei aqui essa simbologia, pessoal? Olha só, aqui ela está praticamente normalmente fechada, essa válvula. Então, está chegando o ar comprimido aqui no 1. Então, nós temos vamos fazer só uma fonte de alimentação aqui, para ser um triângulo, né, pessoal? Mas desenhar com mouse não é fácil. Então, nós temos uma fonte de alimentação. Essa tubulação que ela está pressurizada, só que tem um bloqueio. Quando o atuador bater nesse pino aqui, quando ele bater nesse pino aqui, ou seja, nesse pino aqui que está a simbologia, esse pino aqui, que eu estou pintando aqui, é esse pino. Então, ele vai mudar a condição. Aqui está bloqueado. Esse quadrado aqui, que é uma posição da válvula, vai sobressair aqui nessa condição. Então, essa seta vai vir aqui e vai dar passagem no 2, que é o consumidor. Então, vai abrir a válvula para passar o ar comprimido para montar uma outra válvula. Tá? Mas, então, nessa condição, pessoal, é uma válvula 3 duas vias. 3, 1, pressão, 2, utilização, 3, escape, dentro de um quadrado. O que toca dentro de um quadrado são os números de vias, por onde passa o fluxo de ar comprimido ou o fluxo do fluido hidráulico, que seria o óleo na parte hidráulica. Então, 1, 2, 3 vias, 2 quadrados na válvula, 2 posições que ela assume, ou fechada ou aberta. Então, nada mais é que uma válvula 3 duas vias, acionamento mecânico por pino, retorno por mola. Então, você compraria uma válvula com essa configuração. Claro que tem que saber agora na máquina que você está projetando qual que é o tipo de rosca aqui, né? Se vai ser 1/8, 1/4. Então, tem uma norma específica para o diâmetro correto dessas roscas aqui e também das válvulas. O acionamento por rolete, pessoal. Mesma situação. Se a válvula necessita ser acionada por um mecanismo com movimento rotativo, retilíneo, com ou sem avanço anterior, é aconselhável utilizar um acionamento por rolete para evitar atritos inúteis e solicitações danosas em relação às partes das válvulas. Aqui, pessoal, a mesma situação. Esta válvula aqui é o que nós temos lá na bancada. Então, aqui, 1 é pressão, o 2 é utilização e o escape está logo abaixo aqui do rolete. Então, tem 3 vias de utilização para esse tipo de válvula. Aqui poderia ser Aqui é pneumática também. Então, um rolete não é escamoteável. Nenhum desses dois que são escamoteáveis, pessoal. Então, esse aqui é um rolete normal. Então, para realizar o acionamento, o atuador vai bater aqui, vai abaixar, tem uma molinha que mantém esse rolete para cima, abrindo ela, dando passagem ao fluxo em outro sentido. Então, acionamento mecânico pode ser por pino ou por rolete. Ainda nos acionamentos dos elementos de sinais mecânicos, nós temos o rolete escamoteável. Então, utilizar nas posições intermediárias ou fim de curso, em que podem ocorrer problemas de contrapressão. O posicionamento no final de curso, com leve afastamento, evita que permaneça constantemente acionado o pino e o rolete. Então, difere dos outros tipos por permitir o acionamento da válvula em um sentido do movimento, emitindo um sinal pneumático breve. Então, olha só como que é o tipo dessa válvula do tipo rolete, pessoal. Ou também chamado como gatilho. Ó, perceba que tem uma molinha, essa molinha aqui tem um enrolamento aqui nesse pino, onde ela vai escamotear, então ela é articulada, tá? Então, aqui é a válvula do tipo rolete escamoteável, né, ou válvula pneumático do tipo gatilho,
é que vai acionar em um determinado sentido, mas é só um pulso breve, pessoal. Onde nós vamos utilizar esse tipo de comando? Para comandos indiretos. Comandos diretos não é necessário. Para comandos indiretos, muitas vezes se faz necessário para eliminar a sobreposição de sinais. Então, vai ter contrapressão em vários pontos. Então, muitas vezes precisa eliminar essa contrapressão para comutar um outro tipo de válvula do controle direcional. Então, por isso, utiliza esses tipos de válvulas do tipo gatilho ou rolete. Então, aqui, pessoal, nesse sentido, se está vindo o atuador aqui, ele vai acionar. Mas se o atuador vir nesse sentido, olha só, não aciona aqui esse pulsador. Então, ele vai vencer a força dessa molinha, mas não vai acionar esse pino aqui, onde está com esse material aqui em latão. Agora, nesse sentido aqui, aciona. Essa válvula aqui, nesse sentido, aciona. Mas se for nesse sentido aqui, eu venço a força dessa molinha que está assentada aqui nesse eixo aqui sobre essa base, não acionando a válvula. Então, muitas vezes é utilizado o rolete do tipo escamoteável para eliminar a sobreposição de sinais. Acionamentos pneumáticos, então, as válvulas equipadas com esse tipo de acionamento são comutadas, acionadas pela ação do ar comprimido proveniente de um sinal preparado pelo circuito e emitido por outra válvula. São representados por piloto positivo e piloto negativo. Olha só, pessoal. Agora nós temos um outro tipo de acionamento. Então, nós vimos acionamento muscular, onde o operador vai inserir um esforço muscular na alavanca, no pedal ou no botão. Nós conhecemos que o tipo de acionamento do tipo mecânico seria por pino, rolete ou rolete escamoteável, os fins de cursos. E aqui, acionamento pneumático. Então, agora, o próprio fluxo pneumático, a pressão pneumática que vai acionar ou desacionar uma válvula, mudando a condição, na verdade. Se dar passagem ou não em uma válvula de controle direcional. Então, o piloto negativo, também conhecido como comando direto por alívio de pressão, nele o acionamento da válvula ocorre quando existe a falta de pressão no piloto. Então, quando não tiver pressão aqui, a válvula comuta. Diferente do piloto positivo, que precisa de uma pressão aqui para comutação da válvula, para mudança de estado da válvula. Então, o piloto positivo, também conhecido como comando direto por aplicação de pressão, nele o acionamento da válvula ocorre quando existe o pulso de pressão no piloto. Então, quando tiver uma conexão de mangueira aqui na própria válvula, tiver uma pressão breve, ela já vai comutar essa válvula. Então, para mudança de estado, isso aqui precisa-se de pressão. No piloto negativo, é a ausência de pressão. Então, só que agora é o fluxo, a pressão pneumática que vai mudar o estado de uma válvula de controle direcional. Os acionamentos elétricos, então, a operação das válvulas é efetuada por meio de sinais elétricos provenientes de chaves fim de cursos, pressostatos, temporizadores, entre outros. São de grande utilização nas seguintes situações. Quando a rapidez dos sinais de comando é o fator mais importante na elaboração do projeto, dessa máquina ou equipamento. Quando os circuitos são complexos e as distâncias estão extremamente longes entre o local do emissor e receptor. Então, utiliza-se, ao invés de mangueiras pneumáticas, utiliza-se apenas um cabo ali que vai passar a corrente elétrica, né? Um filamento ali metálico que vai energizar lá os contatos desse possível fim de curso do tipo elétrico ou um sensor. Os acionamentos combinados é quando é efetuada a alimentação da válvula principal, a que realizará o comando dos conversores de energia. Podemos emitir ou desviar um sinal por meio de um canal interno ou conexão externa. Esse sinal ficará retido direcionando-se para efetuar o acionamento da válvula principal, que posteriormente é colocada para exaustão. Os combinados, então, as válvulas de pré-comando são geralmente elétricas com a utilização de solenoides, então precisa energizar os solenoides acoplados nas válvulas que vão ser responsáveis pela mudança de estado. As pneumáticas com piloto também e com manuais com botão. Então, além do solenoide, pode estar associado junto com essa válvula um piloto pneumático ou até mesmo um botão para mudança do estado. Mecânicas, né?
poderia ser um câmbio, ou express. E os tipos de acionamentos combinados são por eletroímã e válvula de pré-comando interno, por eletroímã e válvula de pré-comando externo, por solenoide e piloto, e também podendo ser por botão. Então, vamos ver aqui, deve ter aqui, nós temos as imagens. Então, ó, esse tipo de acionamento combinado, pessoal, que é o eletroímã, válvula de pré-comando interno, quando o solenoide é energizado, o campo magnético criado junto com o ar comprimido que entra, desloca o induzido, liberando o piloto interno. Então, necessita-se do ar comprimido e também do solenoide para ocorrer a mudança de estado dessa válvula. Então, essa aqui é uma válvula acionada por eletroímã. Então, vinculado com esse sinal de piloto, de pilotagem, e aqui o solenoide, nós temos a simbologia do solenoide. Então, precisa tanto do solenoide que seja energizado para criar esse campo magnético e o fator pneumático para mudar a condição dessa válvula. Aqui outro tipo de acionamento combinado. Eletroímã e válvula de pré-comando externo. Então, quando o solenoide é energizado, o campo magnético criado desloca o induzido também, liberando o piloto externo. Então, funciona com o solenoide em conjunto com o ar comprimido também. Do bichão. Solenoide e botão. Então, além do solenoide, tem um botão na válvula. Então, a válvula principal pode ser comandada por meio da energia elétrica, energizando o solenoide, que cria um campo magnético, causando o afastamento do induzido do assento e liberando a pressão que aciona essa válvula. Também pode ser acionada por meio de um botão, o qual despressuriza a válvula internamente. O acionamento por botão conjugado ao elétrico é de grande importância porque permite testar o circuito sem a necessidade de energizar o comando elétrico, permitindo a continuidade de operação quando tiver ausência da energia elétrica. Então, pode acionar tanto eletricamente quanto manualmente. Então, solenoide e botão. É possível encontrar esse tipo de válvula, esse elemento de sinal também. Energizado pela corrente elétrica, que energiza o solenoide, ou até mesmo um botão que está acoplado à própria válvula. Galera, dúvidas, curiosidades, comentários? Show de bola? Bruno, tranquilo? Então, Tranquilo. Recapitulando aí, pessoal. Os elementos e sinais, eles podem ser manuais, né, com esforço muscular. Eles podem ser mecânicos, com a utilização de fins de cursos. Elétricos, podendo ser... Olha só, não foi colocado aqui, mas um elemento de sinal pode ser um sensor indutivo, um sensor capacitivo, um sensor óptico, um pressostato. Então, esses aqui também são elementos de sinais. Mas o método de acionamento é elétrico. Então, muscular, mecânico, elétrico e os combinados que nós vimos agora há pouco. Então, deixa eu encerrar esse conteúdo aqui para não ficar uma aula tão grande e depois já iniciamos outro, tá?